Oi, crianças! Hoje nós estamos na nossa 25ª aula, certo? De matemática. Estamos na nossa última aula de matemática antes das provas, né? Que vocês vão fazer as provas, tá bom? Deem estudada no conteúdo. Hoje nós encerramos, né, medidas de tempo, certo? Iremos estudar o quê? O calendário, tá certo? Hoje nós encerramos medidas de tempo. Já trabalhamos 2 aulas com o relógio, certo? E hoje nós temos o quê? Nós temos o calendário para encerrar o nosso conteúdo de medidas de tempo, tá certo? Quando for depois das provas, tá certo? Nós iremos com conteúdo novo, ok? Antes de iniciarmos, né, estudarmos um pouco sobre o calendário, vamos agora fazer as nossas correções, certo? Das atividades da aula passada que eu passei para vocês na FA, tá bom? Então, peguem aí a FA de vocês. Então, abram a FA na página 53, tá certo? Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem. Quem já abriu, confere se colocou seu nome aqui e a data, tá certo? Vamos para a nossa primeira questão. Dormir em certa quantidade de horas todas as noites é muito importante para a nossa saúde. A quantidade de horas adequada para cada um depende da idade. Um bebê deve dormir mais do que um adulto. Veja na tabela. Olha só a tabela aqui, ó. De 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas. De 4 a 11 meses, de 12 a 15 horas. De 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas. De 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas. De 6 a 13 anos, de 9 a 10 horas. De 14 a 17 anos, de 8 a 9 horas. De 18 a 25 anos, de 7 a 9 horas. De 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas. Mais de 65, de 7 a 8 horas. Que é a tabela, certo, da quantidade de horas que você deve dormir, de acordo com as idades. Aqui embaixo, temos a questão A. A que horas você dormiu ontem e acordou hoje? É uma pergunta pessoal. Vocês vão dizer a hora que você foi dormir e a hora que você acordou, certo? Isso aqui é pessoal. B. Dormiu a quantidade de horas adequada para a sua idade? Você vai ver a hora que você dormiu, certo? E vai ver se está de acordo com aqui da tabela, se você, né, realizou essa hora corretamente. Sim ou não? Também é pessoal. 2. A que horas você precisa dormir no mínimo para ter as horas de sono necessárias de acordo, né, para acordar o tempo de ir para a escola? Será que você dorme suficiente de acordo com a tabela? Que você acorda de manhã cedo para poder ir para a escola? Sim ou não? Também é uma pergunta pessoal, certo? Por exemplo, a minha. Eu vou dormir 12 horas da noite, meia-noite. E eu acordo 5h30 da manhã para vir trabalhar, certo? Vamos ver, de meia-noite até 5h30, dão 5 horas e 30 minutos. Vamos ver de acordo com a minha idade. A tia tem entre 26 a 64 anos. Então, eu tenho que dormir 7 a 9 horas. Eu só dormi 5 horas e 30 minutos. Então, no meu caso, a resposta seria não. Eu não dormi o suficiente. Aí vocês vão ver o de vocês, tá bom? Vamos para a página 54. Coloquem no 54 no livro de vocês. Acordar cedo, terceira questão. Nem sempre é fácil, não é? Para isso, a ajuda de um despertador é bem-vinda. Aqui embaixo nós temos um texto. Ó. Rafael tem 10 anos. Veja a hora que ele precisa acordar para ir à escola e complete o texto para saber que horas Rafael precisa dormir. Então, vamos lá.
Rafael precisa acordar às 6 horas e 50 minutos. Ele precisa acordar. Ele precisa dormir no mínimo 9 horas. Então, vocês vão colocar 9 horas. Isso significa que ele deve ir dormir no máximo 9h50, de acordo com a idade dele, lá da tabela, tá certo? Ele pode dormir no máximo 10 horas. E para que isso, precisaria ir dormir 8h50, né? Ele teria que dormir 8 horas e 50 minutos, certo? Então, esse aqui, ó, é a resposta da terceira questão, tá certo? Terminamos as nossas correções e agora nós vamos para as nossas atividades do nosso conteúdo sobre o calendário. Na aula passada, certo? Coloquem um livro de vocês na página 106, tá certo? Na aula passada, vocês lembram que eu mostrei para vocês o calendário? Eu disse que no calendário nós temos os meses do ano, que são 12, certo? Eu disse que tinha os dias da semana dentro dos meses, que são 7, né? Falamos sobre quinzena, que dentro do mês nós temos 2 quinzenas, que vai do dia 1 ao dia 15 e do dia 15 ao dia 30, não é verdade? O que mais que eu falei? Que tem números. Muito importante, eu falei também que dentro do calendário, cada mês tem os números, certo? Que pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Vamos lá, agora eu vou fazer a técnica com vocês. No nosso punho, nós temos osso, e entre o osso nós temos, ó, tá vendo esse espaçozinho aqui, certo? Então, vamos lá. O único mês que tem 28 ou 29 dias é fevereiro. Então, fevereiro, eu já sei, ou ele tem 28 ou 29, tá certo? Agora, vamos saber quais são os meses que tem 31 dias. Os meses que tem 31 dias são esses que vocês vão pegar aqui no osso, ó, certo? E esses daqui, ó, que vai ficar aqui, é os meses que vão ter 30 dias. Então, vamos lá. O primeiro começa com janeiro. Janeiro tem 31, é o primeiro, ó, certo? Fevereiro, nem vou contar. Ou ele tem 28 ou 29. Depois de fevereiro, nós temos março. Março tem osso, 31 dias. Depois de março, temos abril. Abril, ó, tá no meio, então ele tem 30 dias. Depois de abril, vem maio. Maio, ó, ossinho, 31 dias. Junho, adoro o mês de junho. Junho está no meio, então ele tem 30 dias. Depois de junho vem julho. Julho tem ossinho, então ele tem 31 dias. Aí agora eu vou usar o outro punho, ó, certo? Julho, né? Depois de julho nós temos agosto, também tem ossinho, então ele tem 31, certo? Depois de julho vem agosto, né? 31 dias. Depois de agosto vem setembro. Setembro no meio, 30 dias. Depois de setembro vem outubro. Outubro tem osso, 31 dias. Certo? Depois de outubro vem novembro. Ó, entre aqui, ó. Novembro tem 30. E por último nós temos ossinho, que é dezembro, 31 dias. É assim que eu sei quais são os meses que tem 30 ou 31 dias. Com exceção de fevereiro, que fevereiro tem 28 ou 29 dias, certo? É o único mês que tem 28 ou 29 dias, ok? Vamos agora fazer os exercícios da página 106. Temos aqui mão na massa, certo? Vamos lá. Acompanha aí com o livro de vocês. Além do dia, primeira questão, além do dia da semana, da quinzena e do mês, existem outras unidades de medida de tempo, que é chamada de bimestre, trimestres e semestres, certo? Também falei na aula passada sobre bimestre. Eu falei até, fiz até assim, se o time for bicampeão, quer dizer que ele ganhou 2 vezes. Se ele for tricampeão, ele ganhou 3 vezes, certo? Então, bi vem de 2 e tri vem de 3, certo? Se eu tenho
bimestre, eu tenho 2 meses. Se eu tenho trimestre, eu tenho 3 meses. E se eu tenho semestre, eu tenho 6 meses, certo? A. Quantos meses tem um bimestre? Acabei de dizer, um bimestre tem 2 meses. Então, você coloca o número 2. E o trimestre? O trimestre tem 3. Vamos para a B. Complete. Um semestre, acabei de falar, um semestre tem 6 meses, certo? E 3, que é igual a 6 meses, é igual a 3 bimestre, que é igual a 2 trimestre, certo? Repetindo a B. Um semestre é igual a 6 meses, certo? Que é igual a 3 bimestres, que é igual a 2 trimestres. Vamos para o C. Estamos em qual semestre do ano? Nós estamos no mês de maio. Qual é o primeiro semestre? São 6 meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Até junho é o primeiro semestre. Depois de junho vem julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais 6 meses, que é o segundo semestre, tá certo? Como nós estamos no mês de maio, nós estamos no primeiro semestre. Então, você coloca primeiro. Vou colocar assim. Tia, eu não quero escrever desse jeito. Então, você coloca o nome primeiro. Tanto faz, tá certo? Vamos para a D. Então, tia, quer dizer que durante o ano todo, que tem 12 meses, nós temos 2 semestres. Isso. O primeiro semestre vai de janeiro até junho e o segundo semestre vai de julho até dezembro. D. Quantos dias pode ter um ano? Quantos dias pode ter um ano? Ele pode ter 2, 365 dias ou 366 dias. Tia, por que eu posso ter 2? Porque é considerado um ano bissexto, certo? O ano bissexto, por isso que tem esses 2. O E. E em que ano nós estamos? O ano que nós estamos é 2021. O ano que nós estamos. Quantos dias nós temos o ano 2021? 365. Muito bem. Vamos agora para a segunda questão. Assim, como podemos agrupar os meses? Também podemos agrupar os anos e formar novas unidades de medidas de tempo. Descubra quantos anos cada unidade de medida tem e associe a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Crianças, nessa segunda questão é o seguinte, certo? O meu livro aqui, que é o digital, tá um pouco diferente. Então, por isso que eu fiz aqui, ó, os quadradinhos para nós seguirmos a sequência que tá igual no de vocês, tá bom? Eu só não coloquei o nome aqui, tá certo? Então, vamos ver a sequência, certo? A A diz década, né? A década vem de 10 anos, certo? Então, lá onde tem, vou colocar aqui na cor vermelha, lá onde tem 10 anos, você vai colocar o A, a letrinha A, onde tem 10 anos. É o último quadradinho, tá certo? O B nós temos século.
Século vem de 100 anos, certo? Então, você lá onde tem 100 anos, você vai colocar o B, certo? Onde tem 100 anos. O C é o milênio. Milênio é 1000 anos, que é o primeiro. Então, no primeiro, você vai colocar a letrinha C. O D é biênio. Biênio vem de 2 anos. No segundo quadradinho, você vai colocar a letrinha D. Deixa eu colocar aqui que travou. Pronto, a letrinha D. E quem sobrou foi os 5 anos, o quinquênio. Letrinha E. Então, a sequência vai ficar C, D, E, B e A, certo? Esta vai ser a sequência, tá bom? Muito bem. Coloquem agora o livro na página 107. Na página 107, nós temos aqui, lá no cantinho, ó, na página 107, temos uma RA, certo? Esta RA que nós temos na 107 é uma informação, é uma curiosidade, não é um jogo desta vez, certo? É uma informação. Vamos saber que tipo de informação é esta. Temos aqui, são 4 informações. A primeira, o relógio do Sol foi um dos primeiros relógios criados pelo homem. Seu funcionamento é relativamente simples. A sombra de uma haste vertical sobre uma prancha horizontal com as indicações das horas do dia indica as horas. Então, temos aqui o relógio de sol. Olha só. Vamos para a segunda informação. Mas o sol não era a única forma utilizada para marcar o tempo. A água também era utilizada. Ela já foi utilizada, inclusive, para fabricar modelos interessantes de relógio, chamados de clepsidra, em que uma quantidade de água, ao ser despejada continuamente em um recipiente, comandava um mecanismo que girava um relógio similar ao que temos aos dias de hoje. Olha só, gente, hoje em dia nós temos aquele relógiozinho, né, que a gente coloca aqui no punho, né? E antigamente ele era girado através da água. Isso daqui eu não sabia. Vamos para a terceira informação. E para marcar também pequenos períodos de tempo, esse aqui eu já conhecia, a humanidade usava ampulhetas de areia. Então, era uma outra maneira também de marcar o tempo. E nossa quarta e última informação. Hoje os relógios são multinacionais e podem fazer muito mais que marcar as horas. Há relógios que nos ajudam a encontrar lugares e nos localizar, que mede nossos batimentos cardíacos, que permitem que atendemos a ligações, entre outras possibilidades. Tem aqueles relógios que você se comunica, né? Hoje em dia está bem mais modernos. Então, nós temos o relógio do sol, nós temos o relógio com água, que eu tão conhecia. 3, nós temos a ampulheta. E hoje em dia nós temos um relógio mais moderno, que podemos até nos comunicar com ele, certo? 4 informações muito importantes. Vamos agora para a nossa atividade da página 107, certo? Temos aí a terceira questão. Utilizando os conhecimentos que você tem sobre medidas de tempo, responda as perguntas a seguir. Vamos para a pergunta da A. Quantos anos há em uma década mais um século? Quantos anos há em uma década mais um século? Sim, uma década vem 100.
certo? Um século, 10. Ele quer juntar os dois. 100 mais 10, 110. Então, este é o cálculo, certo? De uma década mais um século. Vamos para o B. O B, quantos anos há em um quinquênio menos um biênio? Quinquênio é 5. Um biênio é 2. Ele quer saber menos. Então, 5 menos 2, 3. 3 anos. Vou colocar aqui o nome anos. 3 anos. Vamos para o C. Quantos anos há em um século e meio? Um século é 100. Meio século é 50, que é a metade. Então, 100 mais 50, 150 anos. Vamos para o D. Quantos anos há em meio milênio? Um milênio é 1000. Meio é a metade, que é menos 500. Então, é 500 anos, certo? Então, vamos lá repetindo. Deixa eu colocar aqui anos. A, 110 anos. A B, 3 anos. A C, 150 anos. A D, 500 anos. Tá certo? Vamos agora para a questão 4. Na nossa quarta questão, nós vamos pesquisar e descobrir. A, em que século nós estamos? Qual é o século que nós estamos? Século 21. 21. X, I. Tá certo? Coloquem aí na quarta questão. Vamos ver agora qual foi o ano que começou esse século. O ano 2001. E que ano vai terminar? 2100, certo? Vamos agora para o B. Vivemos em que milênio? No terceiro milênio. Em que ano ele começou? 2001. E em que ano ele vai terminar? No ano 3000. É de 1000 e 1000 milênio, hein? Por isso o nome milênio. A C e a D é pessoal, tá certo? Você vai dizer qual é o século que você nasceu e o milênio. E na D você vai dizer se você tem mais de uma década de vida, sim ou não. E o do seu colega, sim ou não. É uma pergunta pessoal, tá bom? Vamos agora para a página 108, nossa última página do livro. Certo? Com a lupa na mão. Você sabe quando começa e quando termina um século? Observe. O século 1 começa no ano 1 e terminou no ano 100. O século 2 começa no ano 101 e terminou no ano 200. O século XVI, que é o século XVI, começa no ano de 1501 e termina no ano de 1600. O século XX começou no ano de 1901 e terminou no ano de 2000. O século XXI começou no ano de 2001 e terminará no ano de 2100, certo? Mas aqui embaixo diz o seguinte, você deve ter percebido que o século está na frente do ano, que o limita, por exemplo, o ano 301, o século será 4, e o representante por o número romano, tem que ser representado pelo número romano, tá certo? Já estudamos sobre séculos nas nossas primeiras aulas aqui na escola. Vamos lá para a questão A, certo? Sobre os séculos. 1875. Como é que eu sei qual é este século? O que é que você vai fazer? Você vai pegar os dois primeiros, que é 18, e vai somar
com mais 1. Sempre tem que somar com mais 1? Sim, certo? Se você vai pegar os dois primeiros, certo? É 18. 18 com mais 1, 19. Então, século 19. Opa. Século 19. X e X. Vamos para o B. O B é 1380. 1380, você vai pegar o 13, que é os dois primeiros, e vai somar com mais 1. Certo? Por que com esse mais 1? São os dois últimos, tá bom? Sempre com mais 1. Então, vai ficar 13 com mais 1, 14. Século 14. X e V. Século 14. Vamos para o C. 1670. O que é que você vai fazer? Vai pegar o 16 com mais 1. 16 com mais 1 vai ser quanto? 17. Século 17. XV 2I. Vamos para o D. 1765. Vou pegar os dois primeiros. Quem é os dois primeiros? 17 com mais 1. 17 com mais 1 vai dar 18. Século 18. XV 3I. E o E, que é o último, 1980. O que é que eu vou fazer? Vou pegar os dois primeiros, que é 19, com mais 1. 19 com mais 1, 20. Século 20. XX. Tá certo? É assim que a gente faz os séculos, tá bom? Em algarismo romano, certo? Tia, quando é que não é mais 1? Quando o número, os dois últimos for 0. Quando os dois últimos números for 0, certo? A gente não soma com mais 1. Nesse caso aqui, não teve nenhum número que era 00 no final, ó, certo? Então, por isso que eu somei com mais 1. Então, vamos lá, relembrando. A, século 19. B, século 14. C, século 17. D, século 18. E a E, século 20. Tá certo? Essas foram nossas atividades de hoje. Crianças, a nossa aula fica por aqui hoje, certo? Lembrando, façam um mini teste, tá bom? Tem um link lá na agenda, é só clicar e vocês fazerem o mini teste, tá certo? Não se esqueçam. Quem já fez, ok, não precisa fazer novamente, tá bom? Hoje nós terminamos medidas de tempo, estudamos o relógio e hoje finalizamos, né, com o calendário, tá certo? Ok? Na nossa próxima aula vai ser uma outra medida que nós vamos estudar, conteúdo novo, outra medida, tá certo? Estudem para as provas, gente, está bem pertinho as provas, ok? Revisem as atividades de vocês, façam as atividades com atenção. A tarefa de casa hoje vai ficar na FA, páginas 55 e 56, tá certo? Um beijo, um abraço e um bom final de semana. Até a nossa próxima aula. Tchau!